Principalmente as crianças, elas caminham psiquicamente na psicosfera dos pais. Então, quando há uma harmonia construída ali, a criança caminha de forma mais suave. Mas há também as obsessões kármicas, que ela traz influências do passado, não é? Que a gente tenta cercar a criança, mas muitas vezes ela se vê vulnerável nessas situações. Então, o que acontece? Ela tem micro despertares e não acorda disposta. Aí fica uma criança irritável, fóbica, com dificuldade de concentração, com uma agitação inquieta, né? Por exemplo, existem agitações reflexas à falta de energia. Por exemplo, uma pessoa com hipoglicemia, ela pode ficar agressiva. Porque fica irritada, ela quer se movimentar e ela não tem energia, aí ela fica irritada com aquilo. Então, são situações inúmeras que envolvem esse período nosso de desdobramento fisiológico, que é o estado do sono. Por favor. Por favor, você comenta o seguinte, que quando as pessoas não passam para o sono fisiológico, ela não consegue repousar. Repousar. Qual é que é seu nome mesmo? Sueli. Se refazer. Isso. É muito comum a gente observar que algumas pessoas dizem assim, olha, eu não consigo dormir direito. E se você começa a avaliar, a analisar um pouco mais, você percebe que ela está passando por um momento de muito estresse, muito trabalho, muito desgaste. É como se ela estivesse assim, em constante trabalho, né? Ah, Sueli, você está falando uma coisa importante. Para você acionar o ciclo do sono, você precisa de uma energia de ativação. Então, uma pessoa, para ela dormir, ela precisa de uma energia. Se ela tiver com toda a energia dela gasta, ela não consegue promover o desdobramento do sono. Então, essas pessoas muito estressadas, extremamente desgastadas, aí tem uma outra consequência. Ela não consegue a energia para entrar no sono fisiológico. Então, ela entra em hipnagogia, ela entra nesse desdobramento, mas ela não dorme efetivamente. Não há uma sincronicidade entre o movimento do espírito e as necessidades do corpo. Tá? Então, isso também é uma outra questão, porque a pessoa fala assim, nossa, eu estou tão desgastado, deveria deitar e dormir, e não dorme. Não é? Porque a pessoa precisa de uma energia para ela poder desencadear o ciclo do sono, porque o sono não é simplesmente um descanso, ele é a ativação de novas funções fisiológicas de reposição. Então, existe muito trabalho durante o sono. Para a pessoa se mobilizar frente a esse outro status de trabalho, ela precisa de ter uma energia. Tá? Porque o sono não é o organismo quieto, não é bem isso. O sono é reposição de inúmeros fatores. Então, existe uma ativação intensa. Por exemplo, o hormônio de crescimento, ele tem um pico de ascensão durante o sono. Por isso que a gente cresce, a criança cresce dormindo. Uma criança com sono prejudicado vai ter um prejuízo do próprio desenvolvimento físico. Tá? Assim também, por exemplo, a nossa memória, ela é construída durante o sono. Então, uma pessoa que ela não tem um sono de refazimento, ela não consegue registrar os arquivos da memória. Então, ela começa a ter deficiência de memória. Tá? Então, a pessoa provavelmente não cicla as 4 fases do sono. Então, o que acontece? Chega de manhã, ela está exausta, porque não houve a reposição. Ela não entrou no sono fisiológico. Porque quando você vai dormir, primeiro você precisa ter uma energia que te permita entrar naquela zona do sono. Aí você vai entrar num desdobramento. É como se a pessoa tivesse que desdobrar, ou sair do corpo, e para isso ela precisa de um impulso. Então precisa de uma energia básica. A pessoa esgotada não tem. Ela não entra, ela fica... É como um parafuso que fica... Como é que se fala? Espanado. Entendeu? Tenta e não consegue. Aí você precisa de uma energia. Tudo bem, a pessoa entrou no desdobramento, mas se existem fatores que não permitem a evolução natural, por exemplo, agitação motora devido a excesso de energia, tá? A pessoa pode ter influências espirituais, criando uma psicosfera negativa que faz ela voltar
então ela tem microdespertares. Então, uma série de fatores faz... Ou então a pessoa, ela não consegue desligar dos problemas. Então, ela não consegue desdobrar. Porque se você não desliga das coisas aqui da Terra, você não vai para o além. Entendeu? Então, ela começa a ter, vamos dizer assim, por dificuldade de se desligar daqui, ela começa a ter microdespertares, porque ela não desliga dos problemas. Aí ela entra no esgotamento. Ao longo do tempo, esse esgotamento pode vir de várias formas. Pode vir na forma de cansaço, mas pode vir na forma de irritação. Às vezes a pessoa ela suporta pouco a frustração, porque ela não tem flexibilidade por falta de lastro de energia. Entende? É lógico, existe uma psicodinâmica disso, não é? Elementos ligados à personalidade, mas às vezes a situação é tão acachapante e é porque existe uma biofísica desse processo, não é? Então, às vezes, num primeiro instante, você tem que usar uma medicação para corrigir artificialmente isso, porque não dá para a pessoa ficar esperando aprender a lidar com isso 3, 4 meses, entendeu? Ela já teve prejuízo da vida dela por conta disso. Então, às vezes, você tem que usar uma medicação para acertar quimicamente isso e aí trabalhar com a pessoa para que ela consiga ter um domínio, e é uma das questões que nós vamos estudar ainda hoje. Rubens. Caso de apneia, doutor Sérgio, pode gerar também depressões, outros distúrbios? Então, a apneia do sono, eu tenho a impressão que na apneia está acontecendo esse desdobramento. E no processo de apneia, normalmente o paciente com apneia ele tem problemas de ectoplasmia. Eu já entro nesse assunto. Esse assunto é bem complicado, não sei se eu vou conseguir dar em uma aula, mas eu já entro nesse assunto. A questão da ectoplasmia, tá? Eu tenho a impressão que pessoas que têm distúrbios dessa ectoplasmia, eles vão cursar com esses fenômenos, distúrbios do sono e evoluindo inclusive para a apneia. Já vou explicar essa questão, tá? Genildo ia falar. Vou fazer uma pergunta seguinte, e quando você dorme e se desliga? Sim. O que está acontecendo? Quando a pessoa dorme e se desliga... Pode acontecer qualquer coisa ao seu redor que ela não acorda. Então tem mais coisa o que fazer útil lá em cima, né? Isso é uma bênção, né? A pessoa poder se desligar de tudo, não é? E existem situações muito curiosas, eu não sei se acontece com vocês, por exemplo, que aquela pessoa que ela dorme, mas ela está sempre, estranhamente isso que eu vou falar, ela, por exemplo, acorda sempre no horário, não precisa de despertador, ela acorda no mesmo horário, não é? E acontece muito a gente na área médica que dá plantão, por exemplo, você acorda na hora H, você está dormindo no plantão, por exemplo, na hora H que está acontecendo um problema, coisa e outra, se acorda. Comigo aconteceu inúmeras vezes de eu acordar e já ir para o UTI e ver arrumar o respirador que precisava arrumar. E que parece que é um tipo de sono que a pessoa entra no... Mas era um sono repousante que eu tinha e vários colegas meus relataram experiências semelhantes. Repousante por aqueles poucos minutos ali, que precisava repousar no plantão, repousando, mas parece que o espírito fica alerta, parece que fica vigiando o hospital. Aconteceu qualquer coisa, volta, não é? Interessante esse tipo de expressão, que parece um sonambulismo, não é? Parece um sonambulismo alerta. É interessante essa questão. O que acontece, muitas vezes, nos estados de loucura, em que a pessoa ela tem delírios, tem alucinações. Então, muitas vezes o paciente ele diz o seguinte: doutor, parece que eu estava dormindo acordado. Porque os nossos sonhos, eles são, vamos dizer assim, metafísicos, são confusos, são ideias que se misturam. Não são assim os nossos sonhos, em geral, não é? Raramente nós temos sonhos coerentes, não é? Mas são sonhos muito simbólicos, cheios de... Então o paciente refere: doutor, parece que eu estou dormindo acordado, tá? Então esse caso, o que está acontecendo? O paciente, ele está
num semidesdobramento, quer dizer, ele não está no completo estado de vigília dele. Porque o estado de loucura, você olha nos olhos da pessoa, você fala, a pessoa não está aqui, eita, vem para cá, olha para mim, não é? A pessoa não está te olhando com o olhar dela, parece que ela está meio fora, não é? Então, nesse caso, realmente ela está em um desdobramento. E para acontecer esse desdobramento, ela aciona mecanismos semelhantes ao dos estados do sono. Não sei se eu fui claro na questão.